Teve um pequeno problema aqui com a câmera, porque eu bati a mão, mas nós estamos voltando aqui. Quero pedir perdão, desculpa, né, para vocês. Eu bati a mão aqui sem querer e teve um problema, uma parada aqui, mas nós estamos dando continuidade. E nessa continuidade, eu quero falar que Deus estava mostrando que eles têm o controle sobre todas as coisas. E os magos não puderam falar isso, só pode ser o dedo de Deus. Deus está mostrando que Ele é Senhor, mas mesmo assim Ele endureceu o coração de Faraó, como eu reitero, como juízo da parte de Deus. Nós vamos ver também olhando agora para esse ângulo, Deus foi mandando as pragas e foi subjugando os deuses do Egito e mostrando que Ele era Deus, não só para a nação egípcia, mas para o povo hebreu. Vai mostrando que Ele era Deus sobre todas as coisas, porque os hebreus já estavam 400 anos ali. Então, assim, eles já estavam aculturados e já estavam ali muito conformados com os deuses egípcios, com a prática, que tinha uma mescla entre a sua tradição, que era passado oralmente, que veio ali do seu pai Jacó, juntamente com José, seu filho, e sabia a história de Abraão, do começo dessa nação, onde a nação de Israel, ela se dá início em Abraão, ela nasce em Abraão, vem Isaac, Jacó, os 12 filhos, 12 patriarcas. Eles conheciam, mas estava fazendo uma mescla entre os deuses do Egito e também o Deus de Abraão. E Deus ali, ele não aceita, Deus estava tirando dentro deles a mistura. Ele estava subjugando o Egito, mostrando que ele é Deus sobre todas as coisas, que ele é o único Senhor, assim como Deus vai mandar juízo sobre essa terra, assim como Deus vai tirar a igreja daqui, vai mandar juízo, vai mandar agora a destruição, os elementos vão se queimar, Deus vai fazer um novo céu e nova terra, e vai lançar todos, o diabo, seus anjos, e aqueles que o seguiram com a prática do pecado no lago de fogo eternamente, e vai nos levar para a glória, mostrando assim que Ele é Deus, que Ele é Senhor e tem domínio sobre todas as coisas, mas Ele também dá o descanso para os seus e o descanso eterno. Deus estava fazendo isso e estava tirando essa mescla entre essas duas religiões. Deus estava mostrando que Ele era Senhor sobre todas as coisas, que Ele era o único Senhor, e Deus vai e manda também, como eles adoravam o sol, eles tinham adoração ao sol, achavam que o sol ali era um Deus, e apenas o que Deus manda trevas. E as trevas, ele invade todo o Egito, inclusive Faraó. Por 3 dias eles não viram nada, as trevas eram tão densas que parece que poderiam ser palpadas. Não conseguia dar um palmo sem a densidade que eram aquelas trevas. E veio repentinamente, Deus estava mostrando que Ele é Senhor, que Ele comanda todas as coisas, e que o sol, que um dia que não vai mais existir, a Bíblia que lá na Nova Jerusalém não vai precisar de sol, não vai precisar de mar, que Ele vai ser a nossa luz. Ele já estava mostrando tanto para o povo hebreu, como para o povo egípcio, o povo pagão, que Ele é Senhor sobre todas as coisas e que todo no universo são criaturas da sua mão, da sua palavra, da sua ordem, e que tudo tem de ser sujeito à sua autoridade. Deus estava lhes informando isso, que Ele é Senhor de tudo e de todos. Então Deus estava trazendo sobre isso, e trazendo juízo, e trazendo também salvação ao mesmo tempo. Juízo sobre o Egito e salvação ali para o povo. E Deus vai mandando aquelas pragas até chegar na última praga que nós conhecemos, que foi a morte dos primogênitos ali. Ali Deus, ele manda o povo hebreu, ele fala, olha, vocês pegam um cordeiro para cada família. Se a família for grande, né, pega um cordeiro para aquela família. Se a família for pequena, junta com outra família, pega o cordeiro, sacrifica aquele cordeiro, pega o sangue daquele cordeiro e passa nos umbrais das portas, entra para dentro da sua casa, pois Deus vai mandar o anjo da morte, e esse anjo vai passar e vai matar todos os primogênitos do Egito, inclusive o primogênito de Faraó. Todos iam morrer naquela noite, menos aqueles que estivessem dentro das suas casas com a marca do sangue passada nos umbrais da porta. E ali, esse sangue é o símbolo que estava apontando para Jesus. Ele estava apontando a Páscoa, o Cordeiro Pascal,
ali que nós adoramos é Jesus. Ele estava apontando para Jesus. Foi a celebração então da primeira Páscoa. A celebração da primeira Páscoa estava ali. Eles estavam celebrando então a sua primeira Páscoa. E eles sacrificam ali o cordeiro. Eles assam aquele cordeiro. Eles pegam então o sangue, passam nos umbrais das portas e entram para dentro. E o que isso implica para nós? O que traz essa implicação? Primeiro, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Foi o sangue do cordeiro, não foi a vida do cordeiro. Você observa que salvou, mas a morte do cordeiro. A morte do cordeiro era a salvação deles. A morte do cordeiro, uma vez que o sangue ia ser derramado, que eles iam pegar, então a morte do cordeiro era a salvação dele. A morte de Jesus é a nossa salvação. A Bíblia fala que pelas suas feridas nós fomos sarados. E eles tinham de comer a carne e comer pães asmos, junto com essa carne, pão sem fermento e ervas amargosas. Essa foi a ordem de Deus. A celebração da primeira Páscoa, então eles tinham de sacrificar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta, assar esse cordeiro, comer a carne do cordeiro, comer junto com pão sem fermento e comer também, junto com isso, ervas amargosas. O que Deus está trazendo disso? Que nós somos salvos pela morte do cordeiro, pela morte de Jesus. Jesus nos salvou porque ele morreu no nosso lugar. O sangue dele está nos umbrais da nossa vida, os portais da nossa vida, onde o anjo da morte não pode nos tocar. Ele tem de passar. A Bíblia fala que essa Páscoa significa passar de largo, passar ali por cima. Então o anjo da morte pode até passar por cima, mas ele não pode nos tocar, porque nós estamos protegidos com o sangue de Jesus. Nós temos de comer também da carne de Jesus. Nós temos de alimentar de Jesus. É Ele que nos dá força. Jesus sim denominou: eu sou o pão da vida. Jesus é nosso alimento. Na Santa Ceia, nós participamos do corpo e do sangue de Jesus. Nós alimentamos de Jesus. Então, comer ali, nós temos de alimentar de Jesus. Como nós nos alimentamos de Jesus? Quando nós estamos orando, quando nós estamos ali buscando a Deus, quando nós estamos meditando, lendo, ali sendo instruídos pela sua palavra, quando nós estamos obedecendo às suas ordens, nós estamos alimentando de Jesus, nós estamos comendo. Quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos alimentando de Jesus. E isso é o que Ele está trazendo para nós. Nós devemos alimentar de Jesus. E quando nós, o sangue de Jesus, nós alimentamos de Jesus, e com pão sem fermento, sem mistura, a nossa vida não pode estar misturada com o pecado. E eu falo uma coisa para você: quando nós misturamos o pecado, nós abandonamos a Deus. Nós abandonamos a verdade. Nós nos alienamos, ficamos juntos com Satanás. Quando nós estamos pecando, porque o pecado faz separação entre nós, o pecado cega, o pecado destrói, o pecado mata. O pecado mata nossos sonhos, o pecado mata a nossa vida, o pecado nos traz vergonha, o pecado nos traz desprezo. Somente pela misericórdia de Deus, falo isso para você, é que nós podemos sair do pecado. Se não for a misericórdia de Deus, talvez nem sempre ela alcança todos a ordem de Deus. Quando Deus tem misericórdia de alguém, para demovê-lo, trazer ele de volta à vida. Não brinquemos mais com o pecado. Não vale a pena pecar. Não vale a pena brincar com o pecado. Não vale a pena ali ofender a Deus com as nossas práticas pecaminosas. Nós valorizamos tudo que Deus nos deu. Valorizamos nossa esposa, valorizamos nossa família, valorizamos o nosso ministério, valorizamos a nossa vida cristã, valorizamos a nossa comunhão com Deus. Valorizemos tudo que Deus nos deu. Então eles tinham de comer esse pão sem fermento, sem mistura, único, que é o símbolo de Jesus, que não tem mistura. Deus não se mistura. Deus está mostrando que Ele não se mistura com aquelas práticas do Egito, não mistura com o pecado do Egito. Está mandando eles comer um pão, agora um pão sem fermento, um pão único. Deus é único. E eles estavam comendo ervas amargosas para eles lembrar da amargura que eles sofreram, para nós lembrarmos da amargura do pecado, da amargura da onde Deus nos tirou e nos deu agora vida, e vida em abundância através de Cristo Jesus. Então, esse foi a nossa primeira aula do livro de Êxodo.
E logo nos nossos próximos vídeos nós vamos falar agora sobre a trajetória do povo no deserto, para nós depois adentrarmos no livro de Levítico. Deus abençoe.